Nerd cabeçudo, seja bem-vindo à segunda aula do seu curso Funções e Filtros do Excel. Esse nome é muito sem graça. Na aula de hoje iremos aprender a trabalhar com níveis, classificação de dados com níveis. O que significa? Veja aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar todos os dados que eu quero, com os quais eu quero trabalhar. Selecionados. E na aula passada você viu como classificar com os botões de classificar para maior, do menor para o maior e classificar de A a Z, ou do menor para o maior. Bom, na aula de hoje iremos trabalhar com esse botãozinho aqui, com essa função, ferramenta, classificar. Usando essa ferramenta aqui, a gente consegue fazer uma coisa muito interessante, que é o seguinte. Em primeiro lugar, esse aqui é o primeiro nível, e aqui eu posso especificar qual vai ser a coluna pelo qual eu vou fazer a primeira classificação. Por exemplo, eu vou classificar por preço unitário. Eu vou classificar por valores e vai ser do maior para o menor. Só que eu vou adicionar um segundo nível e eu vou classificar por quantidade, valores. Valores significa que é o tipo de dado pelo qual eu vou classificar, e eu vou classificar também do maior para o menor. Clicar em OK e prontinho. No preço unitário você pega o maior valor. Essa vai ser a primeira classificação. E aqui a gente vai depois classificar por quantidade, o que significa? Tem 3 células que tem o mesmo preço unitário na coluna preço unitário. Em teoria elas vão dar empate. Caso elas deem empate, a segunda classificação é a que vale. Ela vai classificar pela maior quantidade de peças. E por isso o 20 ficou em primeiro lugar. Uma coisa que é muito interessante de notar é que quando você trabalha com classificação de dados, você não pode começar selecionando, por exemplo, pelo título da tabela, que isso geraria um erro, ou você selecionar utilizando células mescladas. Isso aqui também daria um erro. Bom, deixa eu pensar se tem mais alguma coisa que eu possa te informar. Nerd cabeçudo. Ainda falando aqui sobre classificação de dados, eu vou selecionar tudo. Vou clicar em classificar. E a primeira coisa que você tem que notar aqui é que ele já não consegue mais identificar quais são os rótulos ou os nomes das colunas. Isso porque tem muito rótulo selecionado. Alguns rótulos são simplesmente células mescladas e não respeitam a ordem dos valores das colunas. E isso confunde o Excel. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando vai selecionar ou classificar dados é selecionar corretamente os dados que você quer classificar. Neste caso, apenas o rótulo e os dados em si. Prontinho, agora ele já identifica. Eu consigo adicionar mais níveis. Eu não estou limitado a 2 níveis. Por exemplo, preço do desconto. E vou colocar valores e do menor para o maior. Uma outra coisa interessante de notar é que você pode, por exemplo, selecionar um nível e clicar na setinha para subir esse nível, e a partir de agora os dados serão classificados em primeiro lugar por quantidade, em segundo por preço unitário. Confere. Nerd cabeçudo, um beijão para você, não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima e fui!